29 de maio de 2022. Boa tarde, gente. É um tal de ofender as pessoas que apoiam o atual governo, né? Tivemos o ministro Alexandre de Moraes, que chamou os apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, que possuem canais conservadores, né, na internet, nas mídias sociais, de imbecis. Diz que a internet deu voz aos imbecis. A outra lá, a Paola Carosella, né, a mestre de cozinha argentina, que saiu do país dela e veio para cá, né, e diz que deixou o restaurante, caiu o faturamento para poder comprar mais barato dos sócios, né? Que ela fez uma sociedade com 7 pessoas na Argentina e que ela não tinha o dinheiro para investir no restaurante e fez a sociedade, aí veio para o Brasil, deixou o faturamento do restaurante cair e aí comprou o restaurante. Ela mesma disse isso. E chamou os apoiadores do atual presidente daquela palavra, que eu não vou repetir, que não faz parte do meu vocabulário, ou de burros. E a outra lá, aquela que traiu o governo, né, que traiu o nosso presidente, chamou de pessoas sem almas, lixos humanos, né, lixos. Diz que as pessoas que apoiam o atual presidente são lixos, né, lixos humanos. Esse pessoal, eu, na verdade, eu não deveria nem comentar, né? Mas isso, infelizmente, é uma coisa muito ruim. Gente, eu acho que é 1 Colossenses, capítulo 4, que fala assim, que as conversas de vocês sejam sempre agradáveis e de bom gosto, para que vocês saibam responder às outras pessoas. Esse versículo eu vi, acho que no dia que essa moça, essa mestre de cozinha da Argentina, falou isso, eu fiquei aqui indignada em casa. E falei assim, essa moça, eu vou dizer umas coisas para ela nas redes sociais, mas aí, à noite, quando eu fui dormir, eu abri a palavra do Senhor e tinha o versículo do dia. Aí eu levei, foi uma lapada de Deus, né? Foi uma lapada, né? Porque a gente fica querendo, às vezes, falar coisas que a gente não deve falar, né? É a carne da gente, né? É aquele negócio, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Se a gente for dar voz à carne, a gente sabe onde a gente vai acabar, né? Vai pecar. E o pecado nos separa do Senhor. E aí veio esse versículo, né? Foi uma lapada. Eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Então, gente, é o seguinte, nós não somos nem imbecis, nem isso que essa moça falou, e muito menos lixos humanos, né? Essa moça aí, essa deputada, na verdade ela está desesperada, né? Porque ela jogou as fichas dela todas no governador, no governador de São Paulo, né? Que a rejeição dele lá é terrível. Por quê? Por que ele é rejeitado? Porque ele agiu como um ditador, né? Trancou a praia, perseguiu pessoas, lacrou comércios, permitiu que prefeitinhos de esquerda prendessem senhoras na praça que estava caminhando, né? Senhora que estava caminhando, pessoas, comerciantes, né? Perseguiu os comerciantes, agiu como um ditador. Agiu como um ditador e a resposta chegou. E o PSDB descartou ele. Descartou momentaneamente. Sabe por quê, gente?
Não que o PSDB não tenha apoiado as coisas que ele fez. Ele apoiou, sabe por quê? Porque é um partidinho de esquerda. Apoiou o que aquele Eduardo Leite fez, apoiou o que o Dória fez, apoiou o que aquele prefeitinho de Araraquara fez, apoiou todo mundo do PSDB que agiu como ditador, o partido apoiou. Só que, como eles viram que a rejeição do povo de São Paulo é imensa, aí eles falaram, não, vamos trocar, você não vai concorrer. Apesar dele ter, né, ganhado as prévias, né, do partido. E que, por sinal, gastaram parece que 12 milhões, né, com uma prévia através de aplicativo de celular. Olha, gente, vocês veem o desperdício de dinheiro da nação brasileira. Isso tem que acabar. Gente, a farra com dinheiro. Muita coisa está mudando nesse atual governo, mas ainda há necessidade de mudanças. As mudanças ainda precisam acontecer na área da política. Nós precisamos de uma reforma política séria, né? Tem muitas reformas que o Brasil precisa, né? E uma delas é a reforma política. Bom, então a resposta está vindo nas urnas. Vai vir nas urnas. O povo não quer esse pessoal aí que trancou as pessoas, que queria empurrar o tal do passaporte sanitário goela abaixo, a obrigatoriedade da vacina, né? Que garantiu a 100% de eficácia essa vacina aí, essa Coronavac, né? Que a gente já viu que não é nada disso, né? Que mentiu. Lacrou comércio, quebrou comerciante, faliu várias empresas, causou desemprego. Então, essa é a rejeição. E não vai ser só dele, não. Eu vi um discurso do nosso presidente onde o Caiado estava presente, né? O Ronaldo Caiado. Foi vaiado. O povo não quer, ele mandou ele sair fora. Na hora que o nosso presidente falou, o povo só queria ouvir o presidente da República. Na hora que ele subiu, subiu lá no púlpito, lá no lugar lá para ele fazer o discurso dele, ele foi vaiado lá no palanque, né, naquela plataforma. Foi vaiado. Por quê? Porque ele permitiu muita coisa. Ele não é o governador do Goiás, do estado do Goiás? Não é? Lá em Caldas Novas, o prefeito trancou o povo, disse que ia aplicar multa. Não teve a questão da multa? Não falaram que a pessoa que saísse sem máscara... Menino, um verdadeiro ditador. Esse pessoal agiu como ditador. E agora está vindo a resposta. Bom, então essas pessoas aí, parece que a cozinheira, né, a chefe de cozinha, ela vai voltar para a Argentina, porque os apoiadores do atual governo deixaram de frequentar o restaurante dela. E o faturamento caiu consideravelmente. Ela, inclusive, ela disse para o jornalista que estava fazendo a entrevista que não sabe qual é o comunismo que o nosso presidente está combatendo. Aí eu vou falar para ela, é o comunismo do país dela, que ferrou com o país dela, que desempregou os argentinos, que faliu a Argentina. A Argentina está falida. Tanto está falida que ela saiu de lá e veio para cá. Ainda deu um tombo nos sócios, né? Deu um tombo. Pois é. Provocou a queda de faturamento para poder comprar o restaurante mais barato, porque não tinha o dinheiro todo, ó. Aí, né, a resposta veio, né? Ela plantou, ela colheu. Ela está colhendo o que ela plantou. Igual o Dória. Então, voltando para a questão dessa moça aí, da Joyce, ela postou as fichas dela, ela queria ser vice-presidente do Agripino. Aí, né, deu com os burros na água, né? Não deu certo o plano. Eu acho que não se reelege nunca mais. Pois é.
que mentiu, né? Traiu o governo. Se elegeu na popularidade do nosso presidente, na aceitabilidade do nosso presidente diante da população brasileira, diante do povo brasileiro, e depois virou as costas. Gente, nós estamos vendo que a situação no Brasil, a situação das relativas eleições, está cada vez pior. Está cada vez pior. Os ministros do TSE, que são do STF, estão dispostos a tudo para para que não haja eleições transparentes no Brasil. Não querem a contagem pública dos votos. A gente sabe que Stalin disse o seguinte: eu não estou preocupado em quem se vai votar, eu estou preocupado em quem vai contar os votos. Não dá para deixar a contagem dos votos na mão dos ministros do TSE. Não podemos permitir isso. A contagem dos votos tem que ser pública, tem que ser acompanhada, voto a voto, né? Isso sim é democrático, isso é saudável, né? Então não pode a contagem ser feita numa salinha secreta. E nossas Forças Armadas não irão permitir isso. Gente, olha, quando eu falo em ato institucional, artigo 142 da Constituição, eu falo assim para reforçar a competência das nossas Forças Armadas. Por quê? Na década de 60, nós tínhamos uma ameaça ao Brasil, uma ameaça comunista de se instalar aqui no Brasil um regime autoritário, um regime comunista, né? E isso aí era real, do Brasil ser transformado num satélite da União Soviética. Só que lá atrás nós não tínhamos o crime organizado como nós temos hoje, nós não tínhamos a internet, a conexão de todos os países do mundo, do planeta Terra, porque hoje a conexão todos os países estão ligados, né? Estão conectados. Não existia WhatsApp, não existia videochamada, né? Não existia Telegram, não existia YouTube. Eu tô na Austrália, quero falar com uma pessoa daqui, é só fazer uma chamada no WhatsApp, né? Você tem condição de saber o que está acontecendo ao vivo lá em outro país, na outra ponta do mundo. E aí a gente sabe que com o avanço tecnológico, coisas boas acontecer e coisas ruins também, né? Tem os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? Do avanço tecnológico. E um dos aspectos negativos é a globalização do crime. Aí apareceu o crime cibernético, né? A guerra eletrônica, né? Na época da década de 64, nós não tínhamos mísseis intercontinentais, nós não tínhamos armas hipersônicas, drones, aviões pilotados por inteligência artificial. Então, hoje a coisa é muito diferente. A sofisticação, a coisa é sofisticada. Então, gente, e quando eu falo em ato institucional e artigo 142, é tão somente para lembrar do que aconteceu lá atrás e qual é a missão das nossas Forças Armadas. Porque a situação do nosso país é uma situação muito séria. A situação das Américas do Norte, América Central, América do Sul, é uma situação muito séria, muito grave, né?
Então, eu, eu, eu penso que, é como eu já falei anteriormente, o Brasil já, já os problemas que afetam a nossa nação já saíram da esfera política. Esse problema já saiu da esfera política e já entrou na esfera militar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque há uma única força no Brasil, um único poder existente no Brasil capaz de defender a nossa nação de uma ameaça externa e de uma ameaça interna é, é o poder dado às nossas Forças Armadas. É o tal do poder moderador, né? Aí é o artigo 142. Então eu penso assim, tem pessoas que estão agindo fora das quatro linhas da Constituição. Os ministros do TSE e do STF, né, aqueles que eu já falei aqui, que eu sou contra, que eu eu não acredito nesses ministros, né, no grupo desses 11 ministros, que são todos de esquerda, estão agindo fora da Constituição. Não respeitam o princípio da separação dos poderes, não respeitam. Não estão respeitando a autoridade do nosso presidente, né? Tudo que o nosso presidente faz, eles querem desfazer, né? Estão interferindo no poder executivo e na atuação do chefe de Estado, do presidente da República que foi legitimamente eleito, porque o povo brasileiro quer as reformas, o povo brasileiro apoia as medidas que o atual governo está implementando na nação brasileira. Então, quem são esses ministros aí para tentarem desfazer as medidas que o atual governo está fazendo? Porque o povo que votou em Jair Messias Bolsonaro e no General Mourão aprovou o projeto de governo deles. E o nosso presidente, o nosso vice-presidente, eles estão cumprindo o projeto de governo, a proposta para aquilo que eles colocaram lá no plano de governo, eles estão cumprindo. E quem são esses ministros aí para tentar impedir? Né? Então estão agindo fora das quatro linhas da Constituição. Né? Estamos numa ditadura dos membros do STF. Estamos. O ministro Fachin, que tem trabalhos para o MST, que fez campanha para a presidenta, né? Ele fez campanha, é esquerdista. Ele que soltou, através de uma decisão monocrática, o maior ladrão da nação brasileira. Não adianta dizer que não é, porque está comprovado. Ele está condenado, ele foi condenado pela Justiça Federal da 13ª Vara de Curitiba, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que inclusive, à unanimidade, que inclusive aumentou a pena dele para 12 anos, né? Com provas sobradas, ele foi condenado. Então, quer dizer, existem provas sobradas, mas não é. Mas quando não tem prova, não adianta. Não tem prova, mas é. Não foi a história aí do gabinete do ódio? É quando não tem prova, é. E quando tem prova, não é. Ó, não adianta. Foi condenado? É sim. Corrupto? É corrupto. E aí, esse ministro aí, numa decisão monocrática, né, nos embargos de declaração, que para mim é um recurso mais fajuto que existe no direito, né, que é para tão somente sanar erros, omissões e obscuridade. Ele pegou, anulou todo um trabalho primoroso da Lava Jato. E aí saiu derrubando tudo, efeito dominó, né? Aí soltou todo mundo, bah!
Tá todo mundo solto. Que beleza, né? Esse ministro aí proibiu que a polícia, a polícia do Rio de Janeiro, subisse nos morros, né? Com desculpa da pandemia, né? Aí agora diz que os bandidos, isso aí diz que vai ser apurado, né? Construir até bunkers, ó. Interferiram novamente no princípio da separação dos poderes. Não pode. Poder judiciário não pode interferir na ação da polícia. Isso é competência do executivo. Aí aconteceu agora mortes de bandidos, né? Foram mortos pela polícia. E o pessoal da esquerda aí está contra a polícia. Isso para variar, né? Gente, isso aí é agenda comunista. Aí eu tenho uma sugestão. Põe aquela moça lá da Jovem Pan, aquela jornalista comunista, tem dois, né? Dois jornalistas, é aquele rapaz e a moça. Inclusive que chamou a gente de essa gente, né, que pede a intervenção militar, ela falou, ela mesma, pega ela, chama ela para fazer a cobertura jornalística de uma operação policial no Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, bota ela na frente, ela vai com o colete à prova de bala, bota o coletinho à prova de bala, né, e manda ela vai na frente e ela vai conversar com os bandidos das comunidades, lá os chefes de organização criminosa, os traficantes, coloca ela para conversar. E os policiais vão atrás. Aí faz uma batida nas comunidades e deixa ela conversar, deixa ela primeiro negociar. Deixa ela dar voz de prisão, dizer, olha, a polícia está aqui para prender vocês baixem os fuzis, entreguem as granadas de vocês, baixem os fuzis, as metralhadoras e se rendam. Pode botar. Ela e esse jornalista comunista aí. Esses jornalistas comunistas, eles têm que fazer a cobertura das operações policiais. Eu vi no YouTube um videozinho, acho que foi um story, né? Um story. Os policiais, eu não sei se foi no Rio ou em São Paulo, fizeram uma batida num morro, lá num determinado lugar, eu não sei se foi numa comunidade, mas aí entraram em confronto com o meliante e mataram o meliante. Aí a repórter novinha começou, vocês mataram uma pessoa, acabaram de matar uma pessoa. Aí começou a fazer cara de choro, né? Aí nisso ela foi andando para ver o rapaz, o falecido. Na hora que ela foi, a bandidada disparou os tiros de fuzil. Ah, menina, mas essa moça abaixou, saiu correndo num desespero. E aí? Tem que colocar esse pessoal, os jornalistas esquerdistas, esse pessoal que defende direitos humanos, né? E que é contra a polícia, que quer que a polícia atue, combata a criminalidade, os meliantes de alta periculosidade, que tem granada, fuzil, bazuca, com arma não letal, né? De acordo com o ministro Fachin, com taser, com cacetete, porque arma não letal é isso, né? Tem que botar esse pessoal para subir o morro, inclusive os ministros também. Bota os ministros do STF para tentar negociar. Eu sou a favor, já que para eles vivenciarem a realidade do que é ser policial. Porque atrás de um birô, atrás de uma mesa com ar-condicionado e com a caneta na mão, isso é muito fácil. É muito fácil falar, o difícil é fazer. Então, a minha sugestão é colocar os repórteres
comunistas que estão defendendo os bandidos de alta periculosidade para realizarem a cobertura jornalística das operações policiais nas comunidades, nos locais onde existem chefes de organização criminosa, traficantes de alta periculosidade, colocar esse pessoal. E também que os ministros do STF, que são contra a polícia combater essa criminalidade, os criminosos de alta periculosidade com armas letais, colocar que esses ministros também acompanhem as operações policiais, participem, porque aí vai ser uma oportunidade de vivenciar, de testemunhar o que é realmente o confronto da polícia com como que esse pessoal age, como os bandidos tratam a nossa polícia, né? O problema é a gente saber se esse pessoal está disposto a ir, né? Que eu acho que não está, não. Nenhum deles. Então, é isso. Então, gente, voltando para a sofisticação do crime, né? Hoje nós estamos com o crime cibernético, a guerra eletrônica, e a coisa está muito além do que nós estamos vendo.